Eu vou ser breve na explicação aqui. Você vai ver dois vídeos aqui agora e vai ver uma conexão, certo? De uma explicação secular e de uma explicação escatológica, que são sinais que estão acontecendo no tempo do fim. E vai ver uma explicação que eu vou dar aqui rapidamente, profética. Então vai ter um vídeo primeiro, uma explicação secular, que não tem nada a ver com o espiritual, com Deus, e uma explicação escatológica, aí depois eu vou explicar aqui agora a profética, certo? Você pode perceber que eles estão arrebentando tudo quanto é cidade aí, certo? Vocês estão vendo aí que eles estão arrebentando, você viu que arrebentaram a cidade agora lá do Amazonas, né? Que está acontecendo a COP30, estão arrebentando todas as cidades aí, por aí, certo? Que é a ordem pelo caos, certo? Porque o que acontece? Eles vão fazer cidades de 15 minutos, porque as cidades de 15 minutos é mais fácil de controlar a sociedade, certo? Essa ideia de cidade de 15 minutos, ela veio em 2020. Nós temos vídeos aqui falando sobre isso. Tem um vídeo no canal meu aqui, falando lá em 2020 sobre as cidades de 15 minutos. Então agora eles estão meio que concluindo isso, destruindo cidades para poder fazer novas cidades do jeito que eles querem, que são as Smart Cities, né? São as Smart Cities. Então, biblicamente falando, se você estudar Daniel, aqui eu vou deixar um link aqui, certo? Um link aqui na descrição e vai vir aqui logo no card, certo? Se você estudar Daniel, no capítulo 2 fala de uma estátua de Nabucodonosor e que lá embaixo tem 10, cada pé tem 5 dedos, né? São 10 dedos da estátua. E que essa estátua não se misturaria, né, com barro e ferro, certo? Não iria haver mais um império mundial, certo? E essa profecia, ela se remete também às 10 supernações, que estão descritas lá em Apocalipse 17, que tem estudo aqui também sobre isso, certo? Então, agora, no tempo do fim, vai haver 10 supernações controladas por 10 reinos, 10 reis, né? Dessas 10 supernações. O mundo vai estar configurado, dividido geograficamente, né? O globo vai estar dividido geograficamente em 10 supernações. Você pode já perceber que a Copa de 2026 não vai ser só em um país. Vai ser em vários países. Se eu não me engano, são 3 ou 4 países, que é a primeira supernação. Certo? Aí você vai perceber isso. Certo? Então, como vai ter 10 supernações, essas 10 supernações vão estar recebendo as ordens de um líder mundial, de um líder global. Certo? Então agora você vai ver um vídeo de uma explicação secular das Smart Cities, que são as cidades de 15 minutos. Depois vai ver o porquê que eles estão arrebentando tanta cidade, mexendo com o clima, com o tempo. Que essa mexeção do tempo, tempestades e destruições, são coisas artificiais. Você vai ver o porquê disso, que são eventos escatológicos, e agora vai encaixar com o que eu expliquei, que são as 10 supernações, certo? Que vão estar controlando essas Smart Cities, essas cidades de 15 minutos, que elas precisam de ser destruídas, ordem pelo caos, certo? Ouroboros, a cobra que está comendo ela mesma, certo? Ouroboros, ok? Ouroboros, o símbolo de infinito, mas na verdade é Ouroboros, certo? E você vai entender o porquê tanto dessa destruição, porque precisa de destruir para vir com um conceito de Smart Cities, de cidades de 15 minutos, ok? Fique com os dois vídeos agora e até uma próxima. Muito tem se falado sobre a cidade 15 minutos. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito? O conceito da cidade 15 minutos é, na verdade, um modelo de planejamento urbano descentralizado, onde cada bairro local deve ter todas as funções básicas da cidade para viver e trabalhar.
é um conceito de criar bairros localizados, onde o transporte público melhoraria a qualidade de vida das pessoas, onde os moradores podiam obter tudo o que eles precisam em 15 minutos a pé, de bicicleta ou através do transporte público que existiria, e as pessoas fariam então tudo dentro desse local. Esses espaços então envolveriam bairros polivalentes, em vez de zonas específicas para trabalhar, viver e fazer o lazer, reduzindo então a necessidade de viagens desnecessárias dentro da cidade e fortalecendo o senso de comunidade, melhorando assim a sustentabilidade em todas as suas relações e também a habitabilidade das regiões da cidade. Hoje, a maioria das cidades tem bairros com usos específicos, com áreas muito separadas entre si, e são usadas predominantemente para trabalho, ou para entretenimento, ou para moradia. E o planejamento urbano mais setorizado ou racional, ele tem como resultado uma maior expansão, com as pessoas tendo que percorrer longas distâncias pela cidade para chegar ao seu destino. É aquela questão da gente estar dentro de um bairro, precisar comprar alguma coisa na farmácia e ter que andar uma distância muito grande para chegar lá, porque não tem uma farmácia perto de casa. Então são essas relações diárias que tratam, sobre esse conceito da cidade 15 minutos. Como contraste, então, a gente tem um futuro baseado no conceito das cidades compactas ou hiperlocalização. O que é isso? Quando a gente prioriza estratégias de infraestrutura urbana que visam trazer todos os elementos para a gente viver e trabalhar em comunidades locais. A cidade de 15 minutos ela é uma mistura do conceito do Perry lá em 1920 com o Hauer, que veio depois com o urbanismo culturalista, e atualmente, a partir da década de 80, que a gente começou a falar sobre o novo urbanismo, esse conceito de planejamento e design urbano que promove cidades mais caminháveis e que ganhou mais popularidade a partir da década de 80, e esse conceito, na verdade, hoje, ele tenta aplicar uma mistura desses três elementos mais conceituais. Por que esse conceito, então, é interessante para as cidades e para os seus cidadãos? Primeiro, para garantir uma maior proteção ambiental e sustentabilidade. A estratégia da cidade de 15 minutos se concentrou basicamente no TOD, ou DOTS, o desenvolvimento orientado ao trânsito, que promove um desenvolvimento mais denso, com uso mais misto, principalmente em torno do transporte público e dos pedestres. E a ideia é acelerar uma mudança em larga escala da dependência do transporte individual, dos veículos motorizados particulares. O aumento do compartilhamento das viagens, do uso de modos de viagem não motorizados, ajudam a reduzir as emissões de carbono dos veículos. Resiliência. A ideia é que por meio da gente ter bairros com vários usos, a gente possa estabelecer espaços comerciais para incentivar uma compra mais local e uma igualdade nas estruturas da vida das oportunidades profissionais, juntamente com uma forte aceitação da comunidade de diferentes culturas que vão atuar então como pilares para uma vida mais resiliente. E onde a gente pode ver esse conceito em ação? Paris foi uma das primeiras cidades que trouxe à tona esse conceito. A ideia lá é ter uma cidade livre de carbono. Esse foi um dos fatores que inspiraram o lançamento do Programa de Cidades Flexíveis em Paris. Essa iniciativa tem como foco reduzir as emissões de carbono e principalmente priorizar pedestres e ciclistas. O grande objetivo é a construção de comunidades onde todas as necessidades essenciais dos parisienses sejam atendidas a 15 minutos de suas casas, a pé, de bicicleta ou de transporte público. Em Portland, nos Estados Unidos, o foco está no desenvolvimento de estratégias de longo prazo que estão relacionadas ao uso da terra no ambiente urbano e visando então uma habitação mais acessível, transporte público, desigualdade de renda, mobilidade urbana e um maior engajamento social e comunitário. A ideia lá principalmente é reduzir o valor da terra, que estava com um custo muito elevado para os novos lotes que estavam sendo produzidos. Enquanto essas outras cidades ao redor do mundo estão considerando a transformação urbana com base nos conceitos de planejamento urbano com esse nível do bairro, com cidades de 15 e 20 minutos, a Suécia está buscando uma variação hiperlocal, com uma cidade de 1 minuto numa escala nacional. A primeira cidade que começou com essa transformação foi Estocolmo. Vamos ver como é que vai acontecer isso lá. Esse conceito é um passo para o futuro das nossas cidades. A gente está vivendo num momento de urgência para fazer uma mudança da forma de viver que seja mais eficiente.
Então a cidade de 15 minutos, na verdade, aborda essa necessidade da gente repensar como as nossas cidades podem ser reimaginadas, redesenhadas, regeneradas, sempre pensando no benefício primário das pessoas e da questão ambiental. Nós precisamos ampliar o nosso foco para incluir diferentes densidades, diferentes territórios, desde as pequenas cidades até as cidades de médio porte, até as grandes cidades, porque a gente precisa regular a aplicação desse conceito de acordo com o porte da cidade. A gente precisa regular até os nossos territórios rurais, a gente precisa repensar toda a nossa questão territorial. Nós vamos entrar num momento de rezoneamento. Ele vai ganhar mais força ainda daqui a alguns anos, tudo isso impulsionado pela pandemia da Covid-19, que impulsionou e gerou novas formas de trabalho que vão exigir menos transportes. Com a mudança climática como uma grande preocupação global, a C40, por exemplo, recomendou esse modelo para cidades de todo o mundo, argumentando que a abordagem da cidade de 15 minutos para os pedestres contribui para a redução de emissão de gases de efeito estufa e apoia as questões de sustentabilidade ambiental. É um conceito que nós estamos numa fase de aprender para depois poder aplicar nas nossas cidades. Então é muito importante que a gente esteja apropriado do que significa para a gente poder depois conseguir visualizar, vislumbrar como em cada porte das cidades que a gente vive ele pode se materializar. Eu te desejo bons projetos de cidades. É o pessoal que perdeu literalmente tudo. O tornado foi o maior das últimas décadas. Destruiu tudo, né? Destruiu a cidade, casa. O tornado atinge o Brasil e destrói, devasta uma cidade inteira no interior do Paraná. Tudo isso ocorre justamente quando vemos o sistema iniciando a COP30, onde presidentes do mundo todo se reúnem no Brasil para discutirem sobre mudanças climáticas. Seria tudo isso mera coincidência? O sistema é realmente previsível. Nós estamos vendo claramente o que chamamos de caos orquestrado para que eles possam, pela imposição do medo na população, empurrar cada vez mais as suas sombrias agendas. No Brasil, principalmente nesse momento da COP30 e o que aconteceu nesse último final de semana no Paraná, você consegue interligar muitas informações. Olhando para o ano 2024, Rio Grande do Sul, nós vimos altas chuvas, tempestades gigantescas que devastaram também a população por lá. Pessoas perderam seus pertences, perderam as suas casas, perderam seus animais, perderam suas vidas. Os números desse desastre aqui no Rio Grande do Sul. Após isso, o governo falou em um projeto de reconstrução, um plano Marshall. A gente tem falado do plano Marshall, me desculpe o nome. Curiosamente, seguindo um script, pois o governador da Califórnia, quando vimos os incêndios que ocorreram no início desse ano por lá, também curiosamente falou em plano Marshall. Marshall Plan, we already have a team looking at reimagining LA 2.0. Um projeto de reconstrução para a Califórnia, um projeto de reconstrução para o Rio Grande do Sul, um projeto de reconstrução já está sendo criado agora para essa pequena cidade que foi devastada no interior do Paraná. Prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, César Augusto Bovino, diz que a cidade vai precisar ser totalmente reconstruída depois da passagem do tornado que devastou o município. O que estamos vendo é claramente o que chamamos de ordem pelo caos. Eles precisam de um caos para fazer com que a ordem prevaleça. Um projeto de reconstrução dá amparo ao futuro da agenda, que envolve o transhumanismo, que envolve a quarta revolução industrial e, claramente, a criação de um mundo controlado pela digitalização. Ou seja, estamos falando de um governo que precisa de que o mundo esteja digitalizado para que ele possa alcançar cada uma das pessoas por meio da inteligência artificial, por meio das conexões com a internet, por meio do mundo digital. E para isso, o que eles precisam? De cidades inteligentes. O que o sistema chama de Smart City. Olhe para Valência há um tempo atrás, completamente devastada. Um projeto agora de reconstrução com suas Smart Cities, suas cidades inteligentes. Assim como todas essas que eu lhe falei.
todas elas envolvem, de certa forma, catástrofes naturais. Caso você não saiba, o clima é algo completamente manipulável, uma das maiores armas que eles têm hoje, por principalmente se passar por desastres naturais. Um jogo bobo como esse aqui, na década de 90, já mostrava eles, de certa forma, controlando as rédeas de furacões. Mas a maioria das pessoas dorme claramente diante disso. Mesmo eles tendo até patente de projetos que mostram que eles conseguem fazer tais coisas, mesmo eles testando tudo isso em laboratórios, executando isso diante dos nossos olhos de formas brutais. Veja o que aconteceu em Kingston, na Jamaica. Compare com o que aconteceu no Maui. Você vê situações muito parecidas e, no final das contas, situações que fazem com que eles mesmos digam que agora é necessário uma reconstrução, e essa reconstrução envolve uma cidade inteligente. No Paraná, por exemplo, eles deixam claro que empresas privadas auxiliarão nessa reconstrução. De quem você acha que são essas empresas privadas? O prefeito afirmou que a reconstrução será feita com apoio do governo estadual, da União e também de empresas privadas. Até mesmo quando não envolvem o clima, eles planejam as suas reconstruções. É por isso que são os tais construtores. Jared Kushner deixando escapar que havia um plano para Gaza já criado há mais de 2 anos com um projeto de reconstrução. E nós vimos a devastação que aconteceu recentemente por lá. Rebuilding of Gaza. Your builders been working on master plans for the last 2 years. So there are plans already. We have plans already. We have a master plan already. Nos planos deles, nos seus projetos, Gaza será uma cidade luxuosa. Gaza 2.0, uma cidade completamente inteligente, completamente conectada. Assim como todas essas outras que estão sendo destruídas para serem reconstruídas para esse novo mundo digital. São os testes iniciais de um sistema que irá controlar cada uma das pessoas por meio da internet, das conexões, por meio da inteligência artificial. E para isso, eles precisam do caos. Para trazer essa ordem, eles precisam de destruir para depois reconstruir. E para isso, muitas das vezes utilizam o clima. E vão utilizar ainda mais. Eu pergunto para você, você havia conseguido enxergar e fazer todas essas conexões? Que você nunca mais olhará o mundo da forma que você está olhando nesse exato momento. Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.